Deixa eu te fazer uma pergunta. Como anda o seu coração? Tem sentido algum desconforto? Conhece alguém que tem algum problema cardíaco? Aqui no país, de acordo com a Sociedade de Cardiologia do Brasil, cerca de 1.000 pessoas morrem todos os dias por doenças do coração. A previsão é que daqui para o final do ano, mais de 400.000 pessoas devem perder a vida por problemas cardíacos. Eles representam, minha gente, 30% do total de mortes no Brasil todos os anos. Muito alarmante, né? Hora de entender esse assunto agora no quadro Só Saúde. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. Aqui no estúdio do MD, eu recebo o médico cardiologista, Dr. Valério Vasconcelos. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo de volta ao nosso programa. Muito obrigado. Bom dia, Joana. Bom dia. Eu sei que tem muita gente, minha gente, que está com algum problema, sentindo algum desconforto, conhece alguém que está sentindo alguma coisa estranha no coração, então você pode participar do quadro Só Saúde com a gente, viu? É só enviar perguntas para o nosso WhatsApp, o 991050400. Ontem, como eu já falei, 29 de setembro, foi o Dia Mundial do Coração. E nós separamos alguns dados para vocês entenderem melhor a gravidade dos problemas cardíacos aqui no país. Vamos dar só uma olhadinha, ó. Vamos lá nessa. Esses dados, eles constam que 1.100 mortes por dia é uma média de 46 mortes por hora. Isso significa que são 30% dos óbitos no Brasil de pessoas com problemas de saúde no coração. São 14 milhões de brasileiros que têm algum problema cardiovascular, que significa 23% da população do país. Ou seja, minha gente, mais de 46 milhões de brasileiros nunca foi a um cardiologista. Esses dados, doutor, são bem alarmantes, né? São bem alarmantes, né? Inclusive, como você muito bem colocou, 1/3 das mortes no nosso país, elas acontecem em decorrência de uma doença cardiovascular, que muitas vezes é assintomática. A pessoa não tem nenhum sintoma e pode, em algum momento, sofrer, por exemplo, uma parada cardíaca. É muito comum, às vezes, em um shopping, em uma rodoviária, em um aeroporto, dentro de um avião, pessoas que não tinham sintomas e, de repente, têm uma parada cardíaca, isso em decorrência de uma doença cardiovascular, que, como eu falei, ela é assintomática e a pessoa, muitas vezes, não tem ido ao cardiologista e, por isso, ela não sabe se tem uma doença cardíaca, porque ela não fez algum exame que, porventura, iria diagnosticar a doença cardiovascular. Inclusive, de vez em quando, nós acompanhamos até alguns atletas mesmo, né, que têm cuidado com a saúde, com a alimentação, faz sempre aquele check-up e mesmo assim tem algum infarto na hora e termina vindo a falecer em decorrência do problema cardíaco. Isso é bastante comum, né, doutor? Isso é comum e o atleta, por ser atleta, por fazer atividade física, que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, para que se previna a doença cardiovascular, ele em algum momento pode ter uma arritmia cardíaca e ter uma parada cardíaca. Muitas vezes o atleta, quer dizer, a gente sempre orienta que ele faça um acompanhamento, que ele faça anualmente sua avaliação, para que se faça exames e se detecte se existe alguma doença cardíaca. Quais são os problemas cardíacos mais comuns que o senhor atende no escritório? Então, hoje o que é que acontece? Como você colocou, ontem foi o Dia Mundial do Coração e agora a gente a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela está colocando os fatores de risco que a gente tem que combater, que são, por exemplo, hipertensão arterial, muito comum, muitas vezes silenciosa, a assassina silenciosa, hipertensão arterial, que é um fator de risco para as doenças cardiovasculares. Então, isso é muito comum na nossa população. A pessoa só sabe se tem pressão alta se fizer a aferição da pressão. Ela precisa medir a pressão para poder ser feito o diagnóstico. Com o diagnóstico feito, irá se recomendar alguma mudança do estilo de vida e, em algum momento, pode haver a necessidade do uso do medicamento. Fator de risco também um outro, colesterol elevado, que precisa ser combatido. Precisa ser combatido através de orientação dietética, através de um nutricionista, através de uso de medicamentos em algum momento, caso aquele colesterol esteja acima do limite. Um outro fator de risco que precisa ser combatido é diabetes, elevação da glicose. O diabetes aumenta muito a chance da pessoa ter uma doença cardiovascular e aumenta muito o risco de infarto silencioso. O diabético, muitas vezes, ele tem um infarto silencioso. Um outro fator de risco que precisa ser combatido é a obesidade. O estresse, faz parte do dia moderno. O estresse é o grande vilão do século.
ele, junto com os outros fatores de risco, ele aumenta muito a chance de doença cardiovascular. Existe alguma faixa etária que mais tem decorrência de problemas cardíacos que vai no consultório do senhor? Hoje, a doença cardiovascular ela está presente em todas as faixas etárias. Porque a gente percebeu que depois da pandemia aumentou muito o número de doenças cardiovasculares, inclusive em pessoas jovens. A gente tem percebido cada vez mais um público jovem e, inclusive, na mulher também, o aumento da doença cardiovascular. E na mulher, o sintoma de uma doença cardiovascular, por exemplo, o sintoma do infarto, da dor no peito, que acomete muitas vezes o homem, no caso da mulher, muitas vezes é um sintoma que a gente diz atípico, ou seja, uma dor no estômago ou uma dor na coluna, simulando um problema gástrico ou um problema de coluna. E de acordo com os dados que nós mostramos no início da entrevista, cerca de 23% da população brasileira não vai ao cardiologista. E como o senhor mesmo falou, tem muita gente que termina negligenciando essa área por não sentir nenhum desconforto, né? Exatamente. É aquela pessoa que diz, minha pressão estava alta, mas é porque é do meu emocional. Ou, eu não sinto nada, isso aqui eu comi uma comida, é muito comum, comi uma comida e estou sentindo um probleminha aqui no estômago, eu acho que isso é estômago, e a pessoa muitas vezes vai se automedicando, e aí é onde mora o perigo. Nós já temos pergunta no nosso WhatsApp da nossa telespectadora. Vamos colocar aí na tela para ver qual é a dúvida dela. É de Jane. Bom dia, eu tenho um aceleramento em cima do peito muito forte. Já fiz exame, não acusou nada. O médico disse que acha que é ansiedade. Eu tenho muita ansiedade. Isso é normal, doutor? O aceleramento do coração, como ela colocou, e tem ansiedade, pode ter ligação. Como ela fez uma avaliação médica, muitas vezes, durante a avaliação, durante a história, durante o exame físico, e após a análise dos exames, o médico detecta que não tem nada no coração, não tem nenhuma arritmia, que aceleramento muitas vezes fala a favor de uma arritmia, e aí muitas vezes, no caso dela, pode ser atribuída a ansiedade. Existem métodos preventivos que a gente possa fazer? Se tem algum desconforto, procuro o médico. Quais são os métodos que podemos fazer em relação a isso? Que a gente sempre orienta a pessoa que não tem sintoma, mas que tem fator de risco, ou que tem, por exemplo, fator de risco como pressão alta, ou colesterol elevado, ou glicose elevada, ou, por exemplo, tem um histórico familiar, pai, mãe ou irmãos que tiveram problemas cardiovasculares, essa pessoa deve fazer uma avaliação. Ou, caso a pessoa tem algum sintoma, como dor no peito, uma dor no peito que vai para o braço, uma dor no peito que sobe para o pescoço, uma dor no peito profunda indo para as costas, ou uma dor no peito que vai para o estômago, principalmente se essa dor for associada à palidez, alguém presenciou que a pessoa ficou pálida, suou frio, ou teve uma sensação de mal-estar, ou de que vai desmaiar, essa pessoa deve procurar um cardiologista. Outra coisa, a gente sempre orienta, se você estiver fazendo uma atividade física, se estiver fazendo algum esforço e perceber que o coração acelerou, que aquilo não era comum, uma palpitação, a sensação de batedeira no pescoço, ou dor torácica, ou uma falta de ar, essa pessoa deve parar, interromper o exercício e procurar uma orientação médica. É isso aí, doutor. Tem mais perguntas no nosso WhatsApp. Vamos conferir? Deixa aí a tela para a gente ver quem está participando. Eita, daqui a pouquinho então, doutor, vamos fazer o seguinte? Vamos dar uma pausa agora na entrevista e daqui a pouquinho a gente volta para responder as dúvidas dos nossos telespectadores. Pode ser? Pode ser. Combinado? Combinado.